Oi, pessoal. Vou tentar gravar aqui, né, a nossa aula e tentar. Você estava escrevendo? Gente, eu vou tentar colocar aqui a nossa aula de uma maneira mais simples possível, tá bom? É a nossa aula de matemática, tá? Vou compartilhar aqui a minha tela. Eu espero que vocês me entendam, né? Eu vou virar aqui que a minha tela está aqui do lado, tá bom? E a nossa aula lá, o nosso primeiro tema é de conjuntos numéricos, tá certo? Vou tentar explicar aqui um pouquinho sobre os conjuntos, tá? Quais são os principais conjuntos e isso aí vai servir muito para probabilidade, noções de probabilidade, ok? Então vamos lá fazer o nosso login, tá? Entra aqui na rede EdTech, só um instante. Como é que pausa aqui? Diga. Aluno do exterior. Uhum. As questões. Vamos acessar aqui a área do aluno, tá? Pronto. Façam um login, o CPF e a senha de vocês, ok? Acessar o ambiente virtual de aprendizagem, tá? Essa disciplina, se eu não me engano, é a unidade 4, tá? Eu gosto de vir por aqui. Unidade 4, matemática básica e financeira, tá? Vou pegar aqui, retornar o conteúdo e vou iniciar o tema 1, ok? Temos aqui a nossa introdução à unidade curricular, certo? Os nossos objetivos, certo? Quais seriam? Revisar os conceitos fundamentais, aplicar os conhecimentos matemáticos, aplicar os conhecimentos em situações concretas, desenvolver o raciocínio lógico, ok? E conceder as definições básicas dos principais elementos da estatística, tá certo? Vamos lá. Então, na matemática básica, a gente vai poder revisar os conteúdos fundamentais da nossa matemática, como conjuntos numéricos, principalmente, e as operações entre eles, algumas regras de sinais, razões e proporções, potências, unidade de medida. Lembrando que no nosso conteúdo básico é exatamente esse conteúdo que a gente está vendo. E no nosso conteúdo complementar, ele tem outras coisas, como rateação, que não tem aqui, né? Então, nosso primeiro tema são os conjuntos numéricos, tá certo? Ele nos dá aqui alguns tipos de conjuntos numéricos, a saber, né? Conjuntos numéricos, eles são conjuntos dos números que possuem características semelhantes. Todos os conjuntos numéricos compõem um conjunto de números reais, tá certo? Então, o primeiro aqui, olha, números reais positivos. Qualquer número que você pensar que seja positivo é um número real, tá? 9, a nossa quantidade de alunos, 25, tá? Nós somos 25 alunos e um professor, então somos 26. Todos esses são números reais positivos. A gente vai ter também os números inteiros, que engloba aí também os números negativos. Quando que isso vai ocorrer? Se eu estou devendo uma pessoa, estou devendo R$ 5, eu possuo um número negativo, menos 5. Então, isso daí é chamado de números inteiros, tá? A exemplo aqui, a gente tem tanto os números naturais, positivo, quanto os números negativos, né? Deixa eu pegar aqui o Paintbrush. Eu gosto de fazer o seguinte. Gosto de pegar aqui o Paint, tá? Só para desenhar aqui bacana para vocês, né? A gente poderia fazer isso daqui, ó. Tem aqui o conjunto dos números naturais, tá? Deixa eu pegar aqui. Pronto. Isso aqui é o conjunto dos números naturais, ok? Aí nós vamos ter
o conjunto dos números inteiros, positivos e negativos. Eu poderia colocar aqui alguns números naturais, né, como 9, 7, são um conjunto de números naturais, né? Aí a gente vai ter o conjunto dos números inteiros. O que que vai acontecer? Ele vai englobar este outro, mais ou menos assim, tá? Então percebam que o conjunto dos números naturais, dos números inteiros, ele vai englobar o outro aqui, tá? E ele é representado pela letra Z, ok? Deixa eu aumentar aqui o meu pincelzinho. Pronto. Pronto, ficou melhor, né? Tá? Esse aqui é o conjunto dos números inteiros, tá? São números positivos e negativos. Então, eu vou ter aqui o 3, o -2, 7, já está aqui também, tá vendo? Ele contém aqui dentro, certo? O próximo que ele não mostra são o conjunto dos números racionais, que são os conjuntos dos números fracionários, tá? Como que ele vai ser representado? Novamente, a gente vai ter aqui uma expansão, ok? Percebam que cada pequeno conjunto está inserido dentro de um novo conjunto, tá bom? Então, aqui eu tenho 2/3, tá ok? O 4 dividido por 5. E a esse número aqui, esse conjunto, a gente dá a representação da letra Q, tá? Lembre que ele tem aqui um tracinho do lado para representar que é um conjunto, tá? Por isso que ele é meio diferentinho aqui do que aparece para a gente. E temos aqui o conjunto dos números irracionais, tá? No caso, os nossos racionais são as frações exatas e dízimas periódicas, tá? Como é o caso aqui, o 3,33. Então, eu poderia colocar aqui o 2,22, 2222, vai embora aqui, tá certo? E a gente tem aqui o número, o conjunto dos números irracionais, tá? Que no caso, ele já não vai fazer parte desse conjunto todo aqui. Então, eles são frações não exatas e não periódicas, tá? Como raiz de 2 e π. Então, nesse caso, esse conjunto dos números irracionais, ele é separado, tá? Desses outros aí, ele não faz parte. Ok? Então, eu tenho aqui o I, que é o símbolo dele, tá? E, como exemplo, a gente vai ter o raiz de 2, que não é um número exatinho, e o π. Tá? Tem também o algarismo neperiano, mas isso daí vem em uma outra história. E todos eles fazem parte de um conjunto maior, tá certo? Então, a gente vai ter aqui as dízimas periódicas, as dízimas não periódicas, e esse conjunto todo maior, que engloba todo o conjunto dos números numéricos, tá certo? E a eles nós chamamos de números reais, que é composto pela letra R. Ok, gente? Desculpa a minha letra, tá? Que estou escrevendo com o mouse, tá bom? Mas acho que dá para entender, tá certo? Então, o R engloba todos esses conjuntos, tá? Os naturais, os inteiros, reais, os irracionais, desculpa, é racional, irracional e o real, tá? Natural, inteiro, racional, irracional e o real. Ok? Percebe que o real ele pega todos esses conjuntos e que o natural está dentro do inteiro, que está dentro do real, tá? O irracional e o racional estão dentro e fora. Estou gravando aqui minha aula. Isso tudo estou ligado. E ele faz parte do conjunto dos números reais. Ok? A gente tem aqui um pequeno diagrama. Deixa eu ver se consigo pausar aqui, professor. Onde é que pausa aqui, professor? Parar. Mas acho que ele não. Não, professor, continua. Não compartilhar. Acho que ele não pausa, não, né? Então, continue a aula. Quando acabar, você vem. Tá bom. Não sei pausar aqui, mas tudo bem. Então, olha só, pessoal. A gente tem aqui, olha, que um dos exemplos de número irracional é o π.
tá certo? Pois ele possui infinitas casas decimais sem repetição. Então, a gente sabe que é 3,14, mas tem muito mais casas decimais atrás dele. Depois do 14 vem o 16 e assim por diante. Então, ele representa a razão entre o primeiro e entre o perímetro e o diâmetro de uma circunferência, né? Como a gente pode ver aqui nessa animação. Isso significa que o perímetro de uma circunferência é 3,1416 vezes maior que o seu diâmetro, que é o valor que é muito utilizado na geometria. Então, algumas operações fundamentais, tá? Eu vou passar essas operações fundamentais para um próximo vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa aula de conjuntos, tá? Mandem mensagem lá no nosso grupinho pessoal, ok? Onde é que para de gravar? Aqui, para a gravação. Tchau.